Tudo jóia também. Nossa, que felicidade em tê-lo aqui nessa live. Eu conheci esse mundo de lives, né, de internet é sensacional. Eu conheci Uhum. o seu perfil, uma live que surgiu para mim quando eu estava procurando um assunto e fiquei encantada. E logo já falei, quero uma live com ele. Que bom que deu certo. Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, doutora Flávia. Para mim foi uma honra, um prazer. Eu também te sigo desse mesmo esquema, assim. A gente vai, as pessoas que falam daquilo que nos interessa, daquilo que realmente falam com qualidade, a gente começa a ver muita coisa, tá vendo muita live, muita coisa acontecendo, mas eu também comecei a te seguir a partir disso, a partir dessa troca. Você me seguiu, eu te segui de volta, comecei a ver e realmente e fiquei lisonjeado. Agradeço muito pelo convite e espero estar à altura das suas lives, assim, espero conseguir falar direitinho com o seu público e que eles entendam nossa pegada. Ótimo, eu não tenho dúvida, será um sucesso, um papo bem legal. E até conversando com você, né? Foi muito engraçado. Eu comecei a fazer o tema, lancei umas caixinhas de perguntas e impressionante! Só mulheres fazem perguntas. Mas é um bom caminho, não é, não, Rodrigo? Porque eu penso assim, que a gente também tem que entender o outro lado. Já é meio caminho andado. Não, mas é impressionante. Eu falo muito com o pessoal, às vezes, que cuida da parte do marketing da sexestima, da nossa clínica e tudo mais, porque muitas vezes, para a gente falar sobre sexualidade masculina, a gente tem que falar com as mulheres. São as mulheres, muitas vezes, que vão nos procurar. São as mulheres, muitas vezes, que tomam a iniciativa de ir atrás do conhecimento num primeiro momento. Então, quantos homens chegam ao meu consultório e falam, foi minha esposa que te encontrou? Aí eu falo, como? Aí ele, não sei, ela te encontrou, me passou seu telefone e eu tô aqui. E aí então assim, isso é muito comum. E aí eu falo muito com o pessoal, olha, a gente tem que comunicar com essas mulheres também, mesmo falando de uma disfunção sexual masculina, de um problema masculino, porque muitas vezes são elas que vão atrás. Então tem que ter uma linguagem que elas também vão se identificar de alguma forma ali. Muito interessante. Bom, vamos começar. Quero te apresentar. Então, inicialmente, muito obrigada por ter aceito. Obrigada ao pessoal que está entrando aí na live. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para mandar pergunta, que aqui não, serão perguntas sem censuras, praticamente. Todo mundo Por se favor. sinta à vontade. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o homem e o sexo. E o meu entrevistado é o Rodrigo Torres. Ele tem um vasto currículo aqui, vou dar uma resumida, porque é enorme, mas ele é psicólogo, sexólogo, master em sexologia clínica e saúde sexual pela Universidade de Barcelona, é especialista em terapia sexual pela Sociedade Brasileira, é coordenador do Instituto Ibero-Americano de Sexologia, delegado estadual da Sociedade em Minas Gerais e é membro aqui de várias associações, né, internacional, assim como brasileira, e também é certificado em psicologia positiva. Então, ele tem muito para agregar a respeito do assunto, e eu já posso. Ah, e para as pessoas que estão entrando, que o seguem, gente, eu sou Flávia Dornelas Kurkowski, eu sou médica da família e faço lives abordando diversos assuntos. Acho bom porque quando a gente fala de medicina da família, a gente pode falar de tudo. Então, Exato. é muito legal. E estou bem curiosa aí para as respostas. Posso lançar a primeira pergunta? Fica à vontade. Primeiro, eu fico agradecido demais de estar aqui. E o currículo assim, né, é pequeno ainda. Estou só no começo da caminhada. 15 anos na profissão, a gente vai acumulando uma bagagenzinha. A sexologia está comigo desde quando eu comecei. Antes de eu formar em psicologia, eu já estava na área, desde 2005. Então, assim, a gente vai acumulando esse conhecimento, mas estudando todo dia e aprimorando, porque acho que essa história da medicina da família é muito interessante, porque a sexologia ela é multidisciplinar, ela é transdisciplinar, ela passa por várias disciplinas. Então, sexualidade humana é um assunto que o médico da família precisa abordar e precisa estar em dia com isso. Eu acho genial, assim, acho que combina demais o que a gente vai falar aqui hoje. Muito obrigada, e que bom. Nossa, uma vasta experiência mesmo. Desde 2015, com esse rostinho de menino aí. Pois é, Então mas vamos sou lá. menino ainda. Eu vou pegar o gancho que você disse, 2005. Uma das perguntas é essa mesmo. Rodrigo, ainda é tabu falar de sexo?
Porque a gente está no século XXI, nós temos aí tecnologias super avançadas, mas eu não sei se é uma sensação minha ou pode ser sua também, que as relações humanas começam a ficar um pouco mais defasadas, inclusive falar sobre sexo. E aí, é tabu ainda? Sim, Flávia, é tabu. A gente, acho que a gente está mudando, acho que tem várias coisas, a internet, a tecnologia, o digital, ele abre muito essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Só que nessa parte de comunicação, principalmente entre os casais e até entre os amigos também, falar de sexo ainda é um tabu. Muitas vezes a gente não sabe que palavras usar, como não falaram com a gente sobre esse assunto e não falaram e continuam não falando, né? Então, é um assunto que não se fala na escola e não se fala na família. Então, dificilmente a gente vai conseguir falar abertamente de um assunto em que as pessoas que foram referências para nós não falaram abertamente sobre. É quase como se eles não dizem, nós também não podemos dizer. E isso vai perpetuando muito problema. Então, grandes problemas que seriam pequenos problemas, mas a maior parte dos problemas dentro da clínica está ligada à dificuldade comunicacional e aos mitos e tabus que estão por trás do sexo. Quando você não fala sobre o assunto, você gera mito. Né? E aí o mito tá aí sendo perpetuado, vários e vários mitos, apesar da internet, apesar de informações de qualidade, a gente percebe que ainda tem muita gente perpetuando mitos e tabus em relação à sexualidade. Uma das coisas que eu mais trabalho dentro do meu consultório é comunicação sexual. Aprender, ensinar casais a falarem mesmo sobre o assunto. E a gente usa recursos, baralhos, a gente usa recursos visuais, recursos textuais, mas muitas vezes assim, a maior dificuldade é que palavra que eu vou usar. Como é que eu vou falar sobre esse assunto? Mas, assim, tem que trabalhar e para quebrar exatamente os tabus. E quando você quebra, quando você consegue construir um processo de comunicação mais honesto, mais sincero dentro daquele relacionamento, você vai percebendo que vai mudando a relação da família como um todo. Então, a relação com os filhos também vai mudando. Já teve casal, por exemplo, que eu tratei e o pai, tempos depois, o filho ficou adolescente, o pai falou, agora eu quero que você tenha conversa com meu filho. Eu falei, não, nós vamos ter conversa com seu filho. Então, vem aqui meu consultório, você, seu filho, e nós vamos aprender a conversar sobre esse assunto de forma. Como você conversou comigo, agora nós vamos conversar nós três para eu te entregar esse papel e você vai fazer isso a partir de agora com o seu filho. Eu vou só fazer a introdução. Aí ele, que legal. E aí, então assim, quando você consegue construir comunicação num relacionamento de casal, você constrói comunicação também com o adolescente, com os filhos que estão vindo e tudo mais. Então, é muito funcional quebrar isso, quebrar os tabus, mas a gente tem muito ainda para fazer. Vários, né? Sobre desempenho, sobre o que é sexo, qual o papel de cada um. Nós vamos falar um pouquinho de tudo aí ao longo da live. Mas fantástica essa sua colocação, porque se trata muito do empoderamento, né? A gente tem que dar essas ferramentas para as pessoas para elas conseguirem mesmo. E comunicar, nossa, como é complicado, né? A gente passa o dia comunicando por WhatsApp, brincando, mas falar cara a cara é uma questão muito diferente. Principalmente com uma situação que, dependendo da forma que você fale, pode ser muito delicada e, inclusive, causar alguns transtornos e tudo. Mas eu achei engraçado, eu só vou fazer um comentário com relação a esse mito. Hoje eu atendi uma paciente, não tem a ver com essa questão da sexualidade, mas é tão impressionante, gente, o desconhecimento das determinadas situações. Essa paciente, eu conversando com ela para colocar o DIU e tal, e ela falou assim, mas eu não sei se eu quero colocar DIU não, porque falaram que eu não posso entrar em ambiente frio, passar perto de correntes elétricas que eu posso ter choque. Então, assim, gente, hoje nós escutamos isso. Eu imagino que você não deve escutar no seu consultório, Rodrigo, já me sei. Inclusive, né? Aqui eu estou tratando de uma pessoa, imagina de duas pessoas, são duas cabeças. Enfim, mas, e outra questão que você disse, que eu não imaginava que fosse tão difícil, era homem, né? Entre homens ter esse diálogo, ser difícil ter esse diálogo. A gente, entre mulheres, eu acho que
Depende muito do grupo que você tá, mas para nós também não é uma coisa assim muito livre, mas a gente é mais desbocada, né? Por natureza. E Eu Rodrigo, acho que vocês se julgam menos, né? Vocês se julgam menos e têm menos medo da opinião uma da outra quando vocês estão no mesmo grupo, assim. E acaba que vocês têm uma coisa muito mais de se ajudarem, de se cuidarem, de darem dicas e coisas tipo assim, ah, eu já passei por isso, ou eu nunca passei por isso, mas fulano já passou. Agora, nós, homens, existe uma coisa muito da disputa, do poder, e tá tudo relacionado, né? Freud explicaria isso, né? Tudo relacionado com essa cultura falocêntrica, com a ideia de que homem é isso, homem é aquilo, homem não chora, homem não falha, homem não se vulnerabiliza, homem não fala dos seus problemas porque a vulnerabilidade ficando exposta diminui quem eu sou. Você falou da palavra empoderamento, né? E eu acho que a gente não pode usar muito essa palavra empoderamento com homens em si, porque é delicado isso, mas a gente muitos homens precisam reverem a sua relação com o poder. Porque essa ideia que o poder está no pênis, que o poder está na ereção, que o poder está na capacidade, no número de relações que ele faz, ou no número de mulheres com quem ele se relaciona, isso tudo precisa ser revisto. Então, mas eles não falam. Entre si, dificilmente. Eu estou vendo alguns jovens falando um pouco mais, homens mais da casa dos 20 e poucos anos ali, amigos. Tô viciado em pornografia. Eu também tô. Eu tenho visto, assim, muitos, tá chegando cada vez mais indicação para mim. Indicação de amigo. Olha, meu amigo me indicou para você. Porque isso até 5 anos atrás era inconcebível. Eu receber paciente de indicação de paciente. Sabe? Tipo, um paciente me indicar alguém. Não, não. A gente vai no seu consultório escondido. Se você puder não, né, tipo, se você puder não trombar com ninguém na recepção, por favor. É assim que as pessoas muitas vezes chegam. Agora até com a internet facilitou muito as coisas, né? Porque o anonimato ainda, eles não têm que atravessar o porteiro do prédio, subir a escada, não tem que fazer nada disso como é mais. que saíram do consultório? Muito bom. Exato, exato. Muito bom. Bem, então, com relação a tentar conversar a respeito com os adolescentes, existe uma faixa etária, um momento, um jeito certo de falar com esses adolescentes? Porque isso é uma pergunta muito frequente que eu recebo, sabe? Os pais eles ficam acanhados, né, de falar do assunto e muito medo Sim. de que a conversa vai fazer com que o filho saia aí fazendo sexo à loucura. Acho que principalmente mais, eu vejo mais, percebo mais com relação às meninas, né, que tem o risco da gestação. As pessoas até esquecem dos DSTs, parece, né? Mas, enfim, tem Total. algum momento? Então, a gente sabe que essa conversa não é num determinado momento. Essa conversa ela precisa acontecer desde a primeira infância e quanto mais cedo, melhor. A gente sabe que a demanda vai surgindo da criança. Então, o que a gente precisa é ter ferramentas para lidar com essa conversa que não foi feita com a gente. Então, a gente precisa se preparar enquanto pai, mesmo assim. Mas para responder de forma o mais natural possível. E tomando muito cuidado para não perpetuar mitos e tabus. Então, a gente precisa buscar o conhecimento. O conhecimento, ele existe. A criança, ela vai demandar esse assunto de você mais cedo ou mais tarde. Então, eu gosto de trabalhar com os meus pacientes, muitas vezes até nas minhas aulas de educação sexual, eu gosto de trabalhar muito com a ideia de que a demanda da criança vai surgir da primeira para a segunda infância, dos 7 aos 10 anos, ela vai começar a te fazer perguntas mais relacionadas a isso, mas eu acho que o pai, muitas vezes, pode abordar questões desde quando a criança já começa a entender e a falar, questões relacionadas à sexualidade, que não tem nada a ver com sexo, né? Sexo, um pedacinho dessa história toda, e o sexo, na realidade, só vai acontecer com a maturidade, né? O que está acontecendo ali antes é o desenvolvimento da sexualidade daquela criança. Então, e todos nós passamos por isso, e isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Desenvolvimento, deixar de estarmos envolvidos, né? Com as nossas mães, então a gente vai se desenvolvendo, e a gente vai realmente construindo a identidade, o eu e tudo mais. Então, nomear os genitais, nomear de um jeito
funcional, com um jeito que a criança entenda. Isso ajuda a prevenir abuso, quer dizer, conversar com a criança a respeito dos genitais, de quem pode tocar ali, de quem não pode tocar ali, do corpo como um todo, de quais são, o que ela pode fazer para proteger o próprio corpo. Então, isso tudo já é educação sexual, você já está iniciando um modelo de educação sexual mais aberto, mais comunicativo, a partir do diálogo. Então, você dá oportunidade para as crianças falarem também quando elas tiverem alguma dúvida, porque você abriu o diálogo. Então, eu acho que o adulto, muitas vezes, é quem tem que abrir o diálogo. Sabe? Aí, né, o pediatra, eu tenho gêmeos de 6 anos e tal, então o pediatra pede para ver o pênis, vamos abrir o pênis e tal. E aí eu trabalho com eles para fimose e tudo mais, e eu fico falando, vamos abrindo aqui aos pouquinhos, no banho, ensino a lavar e tal. E nesse momento, eu aproveito para abordar algumas questões de, olha, quem pode tocar aqui, quem não pode, a gente canta musiquinha, a gente faz o negócio ser lúdico, leve e tal, mas aí também a gente dá oportunidade, né? Assim, uma vez eu falei com os meus filhos, eu falei, aqui, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas pode acontecer um dia. O pênis já ficou duro? Né? O pinto, eu não lembro qual palavra eu usei, porque aqui todas as palavras, eu cuido das palavras para ele saber que é da idade dele e tal. Mas acho que o pipiu, eu acho que eu usei, pipiu já ficou duro, alguma coisa assim. E eles, nossa pai, toda vez que eu vou dar vontade de fazer xixi, que eu tô apertado, fica duro e não sei o que e tal. Nossa, direto acontece. Então você abre o diálogo e eles vêm te contar. Às vezes eles me perguntam, pai, meu pinto tá abrindo direitinho? Né? Quer dizer, e aí eu falei, olha, tá legal, a pediatra que tem que analisar isso, mas eu acho que tá indo num caminho que ela quer, que ela pediu pra gente fazer. Então, assim, é muito do diálogo. Aí as perguntas vão ficando cada vez mais complexas. E você vai responder na complexidade que aquela idade tem de entender. Você não vai dar uma aula de sexualidade para uma criança que não sabe, usando palavras que ela não consegue nem acompanhar, que ela ainda não tem no vocabulário dela, e por aí vai. Então, em cada etapa da vida, você vai falar sobre sexualidade e a partir de uma idade você vai falar sobre sexo, e isso vai ser muito saudável para o seu filho. A questão, ou filha, essa ideia de que falar sobre esse assunto provoca curiosidade e que vai fazer com que a criança inicie precocemente a vida sexual é mito. Um dos maiores mitos da sexualidade humana, da educação sexual. A gente luta tanto contra isso, porque essa ideia de que se você der aula de educação sexual para o meu filho, eles vão sair fazendo sexo. A gente tem estudo científico que comprova que quanto mais informação o adolescente, o pré-adolescente tem sobre sexualidade, mais tardia é a iniciação dele sexual. E mais se cuidam, né? Com certeza, né? Então, assim, é delicado. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso está impedindo com que nós entremos nas escolas para ensinar coisas que vão fazer com que os filhos de vocês muitas vezes estejam nos nossos consultórios daqui a 15, 20 anos. Esse é o problema. Fantástico, fantástico. E, Rodrigo, quais são as principais queixas masculinas ligadas ao sexo? As principais são a disfunção sexual mais comum é a ejaculação precoce. A gente sabe que cerca de 30% dos homens ou mais, apesar dos estudos ainda não serem tão conclusivos, mas 30% dos homens ou mais apresenta ejaculação precoce, ou seja, uma ejaculação com menos de 1 minuto após a penetração do pênis. Nossa, a porcentagem é bem alta, né? É alta. É altíssima. Na realidade, é a disfunção sexual com mais prevalência. O que a gente percebe também é disfunção erétil. E a disfunção erétil, aí a gente tem que separar, porque a gente tem uma ideia de que disfunção erétil ou problemas de ereção, antigamente era chamado de impotência sexual, a gente não gosta desse nome, ele é pejorativo, ele não inclui, pelo contrário, ele gera sofrimento. Então a gente tem... porque impotência, se você pegar do latim, é falta de poder. Então, impotência quer dizer que aquele homem que está perdendo a ereção perdeu o poder dele.
como se o poder estivesse no pênis. Então a gente evita usar, assim como frigidez na mulher, a gente evita usar esses termos que são termos pejorativos. E aí, então, a disfunção erétil, antigamente chamada disfunção erétil, agora no DSM-5, transtorno erétil, pode ser de duas origens, biológica, orgânica ou psicogênica. E o meu consultório está lotado de disfunção psicogênica. Tem alguns professores que dizem que até 50% dos problemas de transtorno erétil, problemas de ereção, são de ordem psicogênica. Então, sim, você pensar que quase a metade dos problemas de ereção são de origem psicológica. E muitos jovens com problemas de ereção. Muitos jovens. Então, ansiedade de desempenho, gerando uma perda de ereção, que faz com que eu comece a ter repetidas falhas. E eles devem também ver aqueles filmes pornográficos que piora tudo, né? Mas aí essa tá sendo a educação sexual deles, né? Porque ninguém É. falou comigo o que eu tenho que fazer. Ninguém Eu acho conversa comigo. interessante que teve aqui o gringo escocês, ele colocou assim que na Escócia ele começou a educação sexual com 9, 10 anos. Olha que evolução, né? Europa, né? Europa. Eu trouxe, para você ter uma ideia, né? Você falou da minha formação, eu fiz um Master em Sexologia Clínica e Saúde Sexual na Universidade de Barcelona. E eu ganhei um projeto de educação sexual de um professor, e o projeto era digitado à máquina da datilografia, aquela máquina, assim. Ele me deu o projeto, tinha, eu não lembro o nome daquilo, que eram uns slides que a gente colocava tipo num retroprojetor. Projetou, Retroprojetor, sabe? Ele me deu aqueles negócios com as fotinhas, ou seja, era aquilo que eles tinham na Europa, na escola pública. Entende? Ele me entregou uma pasta e falou assim, tenta fazer alguma coisa, modernizar isso e aplicar isso no Brasil. Nós chegamos aqui em 2010, mas a gente tentou, mas a gente bateu na porta de várias escolas e não deixa a gente entrar. Ninguém, os pais principalmente, não deixam a gente falar. Então, assim, e aí, onde esses jovens vão buscar a educação sexual deles é na pornografia. Se ninguém fala comigo, né? Se ninguém me ensina o que fazer, como fazer, e agora com a internet é só digitar lá, como fazer isso, e aí vai aparecer milhares de filmes pornográficos e tudo mais. Então, isso, Flávio, é uma das coisas que eu acho que a gente está mais com maior problema. Um dos maiores perpetuadores de mitos e tabus e de disfunções sexuais dentro dos consultórios é a educação sexual baseada na pornografia. Então, assim, nós estamos... Agora dia 4 de setembro, é o Dia Mundial da Saúde Sexual. E como delegado da SBRASH aqui em Minas, da Sociedade Brasileira, a gente está fazendo uma ação, nós vamos construir um e-book, dando um spoilerzinho, tá meio oculto, mas a gente vai construir um e-book para falar sobre pornografia, mas de uma forma aberta. Eu acho que a gente precisa começar a discutir sobre pornografia. Sabe, as pessoas não falam sobre pornografia, a maioria das pessoas usa e consome, e na pandemia o consumo simplesmente triplicou, quadruplicou. Uhum. E aí a gente está sendo educado por aquilo, a gente está achando que aquilo é sexo, e os nossos filhos tendo contato muito cedo com um conteúdo muito esdrúxulo, muito absurdo. Fala. Não, até vou aproveitar então que você falou dessa questão da pornografia. Quando que a pessoa pode perceber que passou do limite, que está viciado em pornografia? Qual a dica que você dá? Primeiro que a gente não tem, cientificamente falando, um critério diagnóstico para isso. Então, você não pode chamar de vício em pornografia, nem compulsão por pornografia, apesar de que a gente percebe que muitos homens estão completamente enganchados naquilo. Então, assim, no DSM você não tem como diagnosticar, você não tem a compulsão por jogos e a compulsão por sexo, você hoje consegue fazer o diagnóstico, e você tem os critérios diagnósticos no DSM, mas o vício em pornografia e compulsão por pornografia, não. E muitas vezes nem se assemelha por compulsão por sexo. Então não tem muito a ver, tem mais a ver com hábito, tem mais a ver com repetição de comportamento, com condicionamento, com atalhos do cérebro, a vontade de liberação de dopamina excessiva e tal. Então você percebe que alguns cérebros, alguns homens, acabam ficando mais compulsivos com a pornografia. Mais difícil para eles pararem de usar. Outros homens não.
Outros homens param, voltam, não vêm todos os dias, se masturbam sem, não usam sempre. Mas alguns homens, eles não conseguem ficar 15 dias sem acessar e acessam com muita frequência e tal. Quando perceber que aquilo passou do limite? Tem duas características que são bem claras. Uma é quando quase que vai me causando aquela sensação de eu preciso sempre mais. Então, eu vou vendo coisas cada vez mais cabulosas, cada vez mais estranhas ou diferentes ou fora dos padrões. Então, eu vou vendo coisas mais diferentes. E muitas vezes começa a não conseguir ficar sem. Quer dizer, todas as vezes que eu vou me masturbar, eu preciso daquilo. Eu só consigo me masturbar, eu só consigo ter ereção se eu assistir, se eu vir. E aí eu tento ficar sem e não consigo, tento ficar sem e não consigo. Então isso são características. Muitos homens vão trazendo ansiedades relacionadas a isso. Então, dependendo do nível de quanto ele se masturba, usando pornografia, principalmente usando pornografia, porque eu falo que uma coisa está muito relacionada com a outra, mas são coisas diferentes. Se masturbar não é ruim. Ver pornografia, dependendo da frequência, sim. Masturbar dependendo da frequência também. Mas então, se você for assistindo pornografia cada vez mais, dificilmente você não vai se masturbar. Então, geralmente o cara que vê muita pornografia se masturba muito. E aí começa a drenar um pouco a libido dele. Começa a, muitas vezes, não ter ereção em alguns momentos. Vai transar com uma pessoa e aí não fica excitado o suficiente. Começa a se masturba de um jeito muito diferente e aí acaba tendo uma desensibilização do pênis e acaba tendo uma ejaculação retardada. Acaba tendo, às vezes, ejaculação precoce. Porque se masturba e ejacula muito rápido vendo pornografia. Então tem várias coisas que vão ficando periféricas ao comportamento e que muitas vezes a gente percebe. Você pede para o paciente parar de ver o pornô e aí de repente a ereção começa a voltar. Você pede para ele dar um tempo e aí de repente a libido dele volta assim. Ele fala, nossa, Rodrigo, eu estava sem energia nenhuma e não tinha percebido. Então a pornografia é um lugar ainda meio obscuro da ciência. Não, mas muito interessante tudo isso que você falou. Acho que as pessoas que estão escutando, com certeza, se tiver alguma coisa, né, algum problema relacionado, acho que deu para dar um gatilho, viu? De que tem algo errado aqui. Então, as principais queixas realmente é ejaculação precoce e falta, né, de ereção. E com relação à principal queixa que os homens fazem referente às mulheres no sexo. Olha, eu tenho visto, sendo muito honesto, assim, eu acho que os homens reclamam mais da frequência. Eu acho que a demanda deles em relação às mulheres é a frequência. Apesar de eu ver pouco no meu consultório o homem demandando da frequência, porque geralmente a parceria já vem falando, olha, minha frequência está baixa, meu marido reclama muito e tal, né? Mas eu acho que a demanda dos homens hoje em dia está muito mais para o desempenho deles do que para o delas. Mas quando você pega um relacionamento de longa duração, aí você percebe que a demanda deles é frequência. Então, o que a gente percebe? As mulheres, numa relação de longa duração, isso já tem pesquisa que comprova, Carmita Ábido, você conhece o nome e tal, tem uma pesquisa da Carmita que ela fala muito claramente isso, tem um trabalho científico dela, que a gente já percebeu isso mundialmente, que as mulheres num relacionamento de longa duração têm menos desejo sexual espontâneo, têm mais desejo sexual responsivo. Então, quer dizer, elas vão começar o sexo sem vontade, mas vão entrar no clima sexual ali, e aí vão ficar com vontade no meio do processo. Numa relação de longa duração, as mulheres têm menos desejo sexual espontâneo. Isso é uma generalização, e toda generalização é boa. Não estou generalizando. A maioria, isso são dados científicos, a gente já sabe. Por isso a gente desenvolveu e estudou o modelo de resposta sexual feminina diferente do masculino. A gente já sabe bastante sobre isso, apesar de que isso é de 2005.
tá? Isso é dos anos 2000, né? Dissecação do clitóris 1999, a medicina estudou pouquíssimo a sexualidade feminina, então nós estamos descobrindo as coisas agora. Mas já tem 16 anos que a gente tem um novo modelo de resposta sexual feminina, em que a gente percebe que nem sempre a mulher vai começar o sexo do desejo sexual espontâneo. Então, às vezes, ela vai começar, fala. É basicamente aquilo que os homens, que todo mundo fala aí, os homens são olhos, mulheres, né? Toque, tem que escutar alguma coisa. É basicamente isso mesmo que foi comprovado cientificamente. Além disso, mais coisas. Para ativar os gatilhos da mulher, ela precisa admirar o parceiro, ela precisa estar num contexto apropriado, o relacionamento precisa estar equilibrado, ela precisa estar receptiva, se conhecer para se motivar. Então, ela não pode ter sido maltratada, rejeitada. Então, tem várias questões até que o cérebro dela começa a trabalhar para que o desejo sexual e a excitação aconteçam. Então, elas acontecem de maneira responsiva. E não, o homem, a gente tem 20 vezes mais testosterona circulando no sangue, a gente tem, né, muito mais autorização social para desejar o sexo, para manifestar os nossos desejos sexuais. Então, a gente vai percebendo isso também. Muitas mulheres. E eu tenho visto, inclusive, que esse modelo de resposta sexual feminino, de começar o sexo pelo desejo responsivo e não espontâneo, acontece com alguns homens também. Falei disso num congresso de terapia cognitivo sexual recentemente, que alguns homens apresentam esse modelo de que o desejo sexual espontâneo não está muito presente na vida deles. Entende? Então, é muito mais o responsivo. Então, a gente percebe que a demanda por frequência vem dessa discrepância. Por quê? Homem tem desejo a hora que quer, e aí, eu tenho falado muito, né? Outro dia eu vi uma aula de professores internacionais falando sobre educação sexual, da WAS, da World Association for Sexual Health, saúde sexual, eles falando sobre se a gente quer educar sexualmente melhor a nossa sociedade, vamos ouvir as meninas. Vamos ouvir as meninas. Entende? E aí, o que eu tenho feito? Eu falo com os homens, vocês querem mais sexo, mais frequência sexual. Mas você não prepara o terreno, você não trata sua mulher bem, você não dá um beijo nela fora de hora. Você já chega querendo o negócio pronto acontecendo. E o desejo dela não funciona assim. Entende? Ela não passou o dia pensando em sexo igual você, que tem vários insights, pensamentos intrusivos sobre sexo ao longo do dia. Ela teve um ou nenhum. Ela teve um se ela tiver na fase dela de ovulação, aí ela deve ter tido alguns pensamentos. E eu falo muito que a mulher é cíclica, então nós temos que entender esse ciclo da mulher. Vai ter uma semana no mês que não vai rolar desejo sexual e que tá tudo bem. Por que tem que rolar toda semana essa ideia de... Aproveita para encher a mulher de carinho nesse momento, né? Que vai ver o que rola. E nesse dia ela não quer beijo, nesse dia ela não quer beijo de língua, ela não quer mão no seio, ela não quer mão na bunda, ela quer chocolate, ela quer massagem no pé, ela quer uma coisa... Ela quer carinho, ela quer atenção, ela quer cuidado. E tudo bem, a gente só precisa entender. Então, assim, sabe, respeitar isso, mas aí entram várias questões, Flávio, sabe? Esse marido, ele também não pode se masturbar, que ele se masturbar seria quase que uma traição dentro daquela relação para a mulher, entende? Aí ela faz sexo sem vontade, o que mina os próximos desejos dela, quer dizer, fazer sexo sem vontade vai minar minha vontade para as próximas vezes, porque a recompensa é negativa, né? Então, assim, a gente vai gerando uma bola de neve. Que confusão que fez aí. Você entendeu? Meu Deus. E assim, mas eu venho trabalhando muito, sabe? Até na minha própria vida é uma coisa que eu acredito. Que a gente também tem que sair da zona de conforto, sabe? Óbvio que nós temos que entender toda essa questão cíclica, hormonal da mulher, mas a mulher, ela também tem que levantar, sabe? Ela tem que se cuidar. Tem que, inclusive, tentar, eu acredito, se reinventar. Apesar de que o relacionamento que vai ficando longo, você inventa, reinventa, né? E aí parece que não tem mais o Total. que fazer. Mas, assim, tem. Então, a gente tem, não é só
culpar, né, responsabilizar o marido ou a sua TPM, por exemplo. Não, nós temos, eu falo assim que nessa pandemia, maquiagem eu passo só para fazer live. É tipo isso. Vou trabalhar de máscara, não adianta passar. Então, se a gente já se olha no espelho, já nem se acha bonito. Imagina chegar em casa, né? Então, a gente, de fato, tem que tentar ali fazer, se sentir bem, se sentir desejada. E é muito importante esse papel do homem, né? Tá sempre elogiando a mulher e tudo. Então, nessa questão da relação, como que a mulher ela pode conversar a respeito do sexo com o homem sem ser indelicada? Porque às vezes a mulher tem que conversar com ele e mostrar como ela gosta, né? E ele também. Mas isso pode ficar numa situação um pouco difícil. Tem alguma dica aí para ajudar essas mulheres? Ó, Rodrigo, eu acho que o sexo, a gente não pode pisar em ovos. Eu acho que a partir do momento que a gente está pisando em ovos, emoções vão ser geradas que não caberiam naquele momento. O constrangimento ele só acontece nas primeiras vezes que a gente fala sobre o assunto. Depois passa. Mas assim, eu acho que a mulher não tem que ser delicadinha demais, não. Só que, se ela não souber se expressar, ele vai interpretar que ela está culpando, ele vai interpretar que ela está cobrando. Então, por isso que eu falo que a comunicação é a base de tudo. Uhum. Agora, eu falo com os casais, você pede para a pessoa falar, conversar com a parceria sobre a sexualidade, ou sobre que me procurou e vamos fazer um tratamento. Ai, mas eu não quero falar, mas eu não consigo falar e tal. Eu falo, olha, você tem intimidade para transar com essa pessoa, mas você não tem intimidade para falar com ela sobre transar? Tipo, você tem intimidade para fazer o negócio em si, mas não tem intimidade para falar sobre o que você está fazendo? Eu acho que fazer é mais do que falar sobre, né? Assim, fazer vem depois de falar, né? Então, assim, aprender é falar, falar, falar e falar. Eu acho que isso, a esposa tem que falar, olha, assim, tá acontecendo uma coisa, você percebeu? Muitos homens, Flávia, ejaculam rápido e não falam nada. O cara perde a ereção ali à noite e não fala nada, vira pro lado, finge que nada aconteceu, deixa a mulher a ver navios e não fala A. E ela também não, porque ela fica constrangida de constrangê-lo, ela se sentindo muitas vezes culpada, porque ela acha que ela não é boa de cama, ela acha que ele perdeu tesão por ela acha que ele tem outra, ela acha que ela não tá bonita, ela acha que ele é gay, mas assim, ela não pergunta, ela não conversa, ela não troca uma ideia, ela não se, sabe assim, olha, aqui, tá acontecendo alguma coisa? Você quer ajuda? Vamos conversar sobre o que aconteceu hoje? Mas o que aconteceu hoje? Uai, você gozou muito rápido. Você não viu? Ou você não acha que você está gozando rápido demais? Não é que esteja me incomodando, mas existe tratamento para isso. A gente pode junto procurar ajuda. Né? Assim, eu acho que é cumplicidade, é companheirismo, é parceria. E aí, o que eu incentivo muito os casais? A terem um dia do casal. Sabe? A terem um dia na semana em que pode chover canivete, mas eu vou passar uma maquiagem, eu vou desligar um pouco da televisão, eu vou colocar os filhos para dormir mais cedo, ou eu vou mandar os filhos para casa da vovó e a gente vai ficar ali fazendo coisa simples, sem gastar dinheiro ou qualquer coisa desse tipo, mas é o nosso dia. É o dia que a gente conversa sobre a gente, é o dia que a gente fala do nosso relacionamento, é o dia que a gente faz planos, é o dia que a gente programa viagens, é o dia que a gente se beija sem necessariamente ter que transar, é o dia que a gente faz muita coisa que se a gente não fizer, a semana engole a gente, a rotina engole a gente, o trabalho engole a gente, os filhos engolem a gente, então a gente precisa priorizar o relacionamento. E assim você vai criar o terreno, o contexto, para que o sexo aconteça com um pouco mais de frequência. Então, eu acho que se ela quer, ela pode começar a preparar. Se ela quer abordar um assunto desse, ela pode começar a preparar um dia do casal. E nesse dia do casal, ela pode, sei lá, usar um baralho tipo esse. Vamos falar de sexo? Uhum. Sabe? Ela pode usar. Esse eu Ela pode nunca usar. vi. Esse é pra Aí você esse tira uma incentivar o carta, sabe? diálogo. Ai, que É. interessante! Aí você tira uma carta. Você faria sexo com alguém para ascender social ou profissionalmente? Legal, Vão interessante. vir, vão vir perguntas, entende? E aí abre-se o diálogo ali. Se você não consegue usar as palavras, pegue um baralho
busque uma alternativa, É, comumente sabe? isso vai ficando, né, mais fácil depois, né? Tem vários comentários aqui, e teve um da Lívia, de Lívia, que ela fala assim: por que que a conexão do homem é sempre sexual com a mulher quando estão se conhecendo? Eu acho que até essa questão que você falou aí, né, do tempo, do casamento, as coisas vão perdendo. Então, por que que naquele início tem toda essa conexão maior e depois ela vai se desfazendo? Porque na fase da paixão, a gente não faz muito esforço para agradar o outro. O nosso cérebro, eu gosto muito, tem um vídeo do Pedro Calabres, da Casa do Saber, um neurocientista muito importante hoje no nosso país, e ele estuda a paixão. E ele fala que a paixão é o estado hipermotivacional de demência temporária. Ou seja, a gente está super motivado pela pessoa e burro ao mesmo tempo, né? Demente, temporariamente. Então a gente quer agradar aquela pessoa, a gente encosta da tesão, a gente está o tempo inteiro. O sexo é muito usado nessa fase da conquista, assim como o beijo. Então a gente quer demonstrar o nosso amor, o nosso afeto, o nosso desejo para aquela pessoa se sentir assim e ver se ela também sente isso por nós. Então, eu acho que é muito isso. E eu não diria que só os homens são muito sexuais no início. Eu acho que o que acontece em relação a isso é homens sendo educados pela pornografia e mulheres sendo educados pela novela da Globo. Então, sexualmente falando. Né? Então, aí existe uma discrepância. Né? Como é que o homem pensa sexo do jeito que o pornô fala e a mulher pensa sexo do jeito que a novela fala. E aí, assim, mais uma vez, gente, eu não estou generalizando, tá? Isso Uhum. nós estamos falando em geral, mas não são todas as mulheres. Tem um monte de mulher que já se libertou disso, tem um monte de mulher que se conhece sexualmente, que inclusive já se empoderou, que já tem as ferramentas necessárias, que já sabe cobrar, exigir, demandar e abordar os homens. Mas isso ainda não é a maioria. Infelizmente, não é a maioria. Então, assim, muitas mulheres ainda estão romantizando as relações e romantizando as relações sexuais. Então, gosto muito da Regina Navarro Lins, né, que fala muito sobre as novas formas de amar. Né, e a gente percebe que o romantismo, o amor romântico está caindo por terra em diversos relacionamentos e ele nem sempre ele é legal. Muitas vezes ele perpetua aí diminuições do papel da mulher e por aí vai, né? Assim, então eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Até aproveitando isso que você falou da Navarro, então hoje você acha assim, que na atualidade essa questão de sexo está mais livre, é natural mesmo os casais fazerem coisas diferentes, tudo vale no sexo, abrir a relação, incluir alguma terceira pessoa ou mais no sexo, isso está normal? Flávia, sempre foi. Isso sempre foi. Só tem visualização agora. Só Estou tem muito antiga, visibilidade. então. Não, mas Flávia, se você pegar o Império Romano, se você pegar a sexualidade do Império Romano, Os filmes mostram isso, né? Tem aquelas cenas. isso sempre existiu, as pessoas sempre tiveram aí. A monogamia é uma instituição cultural, sociocultural, assim como casamento, assim, isso tudo são coisas que são das épocas, né? São instituições mesmo. Então, como o sexo sempre foi uma coisa à margem da sociedade, essas questões não apareciam. Elas sempre existiram, só que elas não apareciam. E o que a gente está colocando hoje a gente está acabando com a hipocrisia. A gente está colocando olhares, sim, dessas relações. A ciência está colocando, pouco ainda, né? A ciência é muito misógina ainda, a ciência é muito heteronormativa ainda, a ciência é muito ainda não abriu a cabeça para várias coisas, mas assim, a gente já percebe que você falou a palavra normal, eu não sei se eu usaria normalidade, mas naturalidade, sim, natural. É natural, a poligamia é natural humana, sabe, o desejo sexual por outras pessoas, mesmo que eu esteja num relacionamento
é natural. Então é natural que minha esposa tenha desejo por outras pessoas, é natural que eu tenha desejo por outras pessoas, e isso não precisa ser reprimido. Não precisa ser reprimido, isso precisa ser. Eu preciso ser coerente com a escolha que eu fiz, racionalmente falando. Então não tem que romantizar as coisas, eu tenho que ser racional e coerente. Eu fiz um combinado monogâmico com uma pessoa. Se eu fiz esse combinado e eu não estou conseguindo cumprir, eu preciso ir até ela e falar, eu não vou conseguir cumprir esse combinado, então eu preciso desfazer esse combinado com você. Como é que a gente faz para lidar com isso? Eu não sei. Mas o mais importante é que eu tenha ética. Então, sou eu com os meus sentimentos. Tem a ver comigo, não tem a ver com ela. Agora, se eu combinei com ela, eu assinei um contrato com ela, literalmente, eu assinei um contrato com ela na frente de um juiz de paz no cartório. Então, naquele contrato, existem coisas verbais e não verbais. Eu olhei para ela, a gente combinou a monogamia. E aí, por que que eu, homem, tenho mais direito? Por exemplo, hoje eu estava atendendo um homem que ele acha que ele pode. Ele acha que é natural que um homem traia. Mas aí você devolve e pergunta, mas e se a sua parceira fizer a mesma coisa com você? Não, ela não pode. Ué, mas direitos iguais, e aí? Como é que a gente faz com relação a isso, né? Então, é um problema que a gente precisa lidar. Agora, por que que as cláusulas do contrato dela são diferentes das suas? Porque você tem um pênis e ela tem uma vagina? Por isso? Não faz Meu muito Deus, sentido. sério. E hoje é muito comum você ainda ver no seu consultório mulheres fingindo orgasmo. Vou fazer duas perguntas: mulheres Tá. fingindo orgasmo e também homens pensando que as mulheres, depois de. Acredito mais depois de casados. A mulher é obrigada a fazer sexo sempre, na hora que ele quer, como ele quer. Sim, E a eu acho mulher que também, né? Se ela acha que ela também é obrigada. sim. Então, de trás para frente, sim. Eu acho que tem muita gente fazendo sexo por obrigação. E sexo por obrigação, eu falo muito assim, é crônica de uma morte anunciada. Vai dar problema. Ou vai minar o seu desejo sexual, ou vai gerar uma disfunção sexual, ou você vai acabar tendo associações psíquicas negativas com relação ao sexo. Quando eu falo sobre isso, eu falo, se eu te obrigar a comer a comida que você mais gosta, que mais te dá prazer, você vai enjoar dessa comida e ficar com muita raiva de mim. Então, assim, o sexo é a mesma coisa. Quando se obriga ao prazer, não há prazer. Aí a coerção, existem outros sentimentos associados, mas o prazer não está ali. Então, sexo, tanto o homem achar que a mulher é obrigada, né? E existe sim. No século XXI, você ainda escuta com muito mais frequência que eu gostaria. Na realidade, eu não gostaria com frequência nenhuma, né? Mas, assim, inaceitável a frequência que a gente escuta homens falando que a mulher tem que transar para agradar ele e ponto final. E a mesma coisa com relação à mulher se achar que se ela não fizer sexo porque o marido quer, ele vai fazer fora. Ele vai traí-la, ele vai procurar fora. Ele vai fazer... Então, isso acontece e a gente escuta muito. O orgasmo, né? Aí é uma outra coisa interessantíssima. O orgasmo feminino, eu brinco que... Eu brinco não. Isso, Regina que fala muito, é que orgasmo, mulher que finge orgasmo é machista. Porque ela não quer desagradar o parceiro, que não pode sair, tadinho, né? Ele não pode sair frustrado da relação sexual. Ô, dó! Um marmanjo de 30, 40 anos de idade, ele não pode se frustrar. Não vamos deixar ele se frustrar no sexo, senão ele vai se sentir pior homem do mundo. Então eu finjo um orgasmo para ele achar que ele foi competente. E que, né? Porque existe esse mito de que o homem é que faz a mulher ter orgasmos. Aham. E não é isso. Isso não existe. Se essa mulher não tem autoconhecimento para ensinar ele como ela gosta, dificilmente ele vai saber. E aí eu tenho falado muito com alguns homens aqui no consultório que eu acho muito arrogante, prepotente da parte do homem achar que sabe o que dá prazer para aquela mulher. Então, assim, aí você vê mulheres tentando
se implicarem ou se responsabilizarem pelo próprio prazer. Por exemplo, a mulher sai com o cara, vai transar a primeira vez, e ela vira para ele e fala, olha, mais para cima, ou meu clitóris é aqui. De o cara levantar a cabeça e falar, aqui, aquilo que eu sei que eu tô fazendo, não dá. É importante pensar, não dá. É importante a gente pensar que a fingir orgasmo, o ato de fingir orgasmo é para não desagradar o homem. Porque ele acha que é ele que faz ela chegar ao orgasmo. E não é. Então a gente sabe que quase 20% das mulheres brasileiras, por exemplo, não atinge orgasmos. Nunca teve, nunca não conseguiu ter até então. Então, assim, são 20%, é muita coisa, um quinto. Até em uma live que eu vi com você, vocês conversaram assim, que tem mulheres que falam que acham que nunca tiveram orgasmo, mas que algumas delas, na verdade, fantasiam tanto esse orgasmo, veem que é aquele orgasmo, por exemplo, da pornografia, que ela já teve, mas como ela não teve aquela reação da pornografia, ela acha que não teve. Eu achei muito interessante essa live sua. Isso. É porque é isso, né? O orgasmo, às vezes eu falo muito assim, ó, você pergunta pra mulher, você já teve orgasmo? Não sei. Você acha que teve? Eu acho que eu tive, então você teve. Você acha que você teve? Não, eu acho que eu não tive, então você não teve. Porque é muito claro. Agora, tem mulher que fica esperando foguete estourar, ou sair líquido, ou esguichar, ou, sabe? E aí você fala, cara, isso não é, aquilo não é necessariamente orgasmo, não é assim, nem quase nenhuma mulher é aquele jeito. O orgasmo é uma sensação muito intensa de prazer e que vem seguida de um relaxamento, de uma tranquilidade, de um bem-estar e tal. Então, assim, é um pico máximo daquilo que você já estava sentindo, dá uma sensação muito boa. As mulheres podem ter mais de um orgasmo na mesma relação sexual, então a mulher é multiorgástica. Agora, a gente tem que entender que não é o orgasmo o símbolo de satisfação do prazer feminino. Não, e eu vou passar agora até pergunta para o homem. O homem ele tem prazer sem orgasmo, mas pode responder os dois juntos, mas eu quero saber do homem também. Olha, eu acho que sim. Ele só não valoriza, né? Assim, eu acho que ele poderia valorizar mais o caminho do que o final, né? Então a gente fica muito valorizando o ponto final da coisa, como se aquilo fosse símbolo de satisfação. E muitos homens, por exemplo, só simbolizam que eles sentiram prazer se eles ejacularam ou se eles tiveram orgasmo, porque ejaculação é diferente de orgasmo. Orgasmo é sensação, ejaculação é o líquido saindo, né? É o esperma saindo de dentro do pênis. Essa sensação, as duas coisas vêm associadas muitas vezes, mas em algumas vezes não. Então, é importante, e eu acho que todo homem já passou por isso, todo homem já teve uma ejaculação sem ter orgasmo. Agora, o orgasmo sem a ejaculação, que eles chamam de orgasmo seco, é mais difícil para o homem ocidental. O homem oriental tem mais habilidades com relação a isso. O homem ocidental é mais difícil conseguir ter um orgasmo seco. O Tantra vai falar disso e tal, mas não tem muita ciência por trás ainda dessa história, não. Agora, que o homem pode sentir prazer de várias outras formas, que não necessariamente na ejaculação ou no orgasmo, claro que ele pode, né? Só que ele não aprendeu a experimentar isso. Ele aprendeu a se masturbar para ejacular, ele aprendeu a transar para ejacular, ele aprendeu a associar ejacular com orgasmo. Então, assim, nós homens podemos ter orgasmos despertados pelo corpo inteiro. E aí a gente fica extremamente genitalizado, achando que a única coisa que nos proporciona orgasmo é o pênis. Então, a gente precisa aprender a explorar mais e tudo mais. E a mulher acho que é a mesma coisa. Em relação ao orgasmo, ela não necessariamente vai sair satisfeita se ela tiver um, ou dois, ou três. E a gente percebe que a satisfação da mulher não necessariamente passa pelo orgasmo. Ela pode sair satisfeita tendo orgasmo, mas ela pode sair insatisfeita tendo orgasmo. E ela pode sair satisfeita não tendo orgasmos. Muitas mulheres relatam que mesmo sem ter orgasmo, se a relação sexual respeitou o contexto, ela admirava a parceria, se todo aquele processo foi gostoso, teve intimidade, teve troca, teve afeto,
se teve conexão, muitas vezes a mulher vai sair satisfeita mesmo sem ter tido um orgasmo. Então, é importante a gente quebrar essa ideia de que o que traz satisfação é orgasmo e ejaculação. Porque a ejaculação vira o fim do sexo, né? E o orgasmo o fim do sexo, o objetivo do sexo, né? Então, quando o cara ejacula, acaba o sexo. E o orgasmo da mulher, se não aconteceu nesse meio tempo, também não vai acontecer mais. Então, a gente precisa mudar isso. Fantástico, fantástico. Nós estamos com 3 minutinhos para terminar. A gente pode concluir, Rodrigo, que sexo é qualidade de vida? Claro, sexo, qualidade de vida. Eu acho que isso ficou muito claro agora na pandemia também, assim, né? Ficou mais escancarado ainda. Eu acho que sexo é saúde. A gente não pode separar a nossa sexualidade da nossa saúde, não. E a qualidade de vida está totalmente ligada à saúde. Enquanto você tem saúde, você tem qualidade de vida. É muito isso, né? Então, o OMS e tudo mais, os conceitos. Se você parar para pensar, um indivíduo que está com uma disfunção sexual, você vai mensurar a qualidade de vida, está muito baixa. Né? E a gente vê muita gente sofrendo problemas sexuais, Flávio, por conta de falta de educação, falta de psicoeducação. Muito do meu trabalho é psicoeducar os meus pacientes. Eu falo muito no meu consultório, porque às vezes você tem que ficar dando aula sobre sexualidade básica. Tamanho de pênis, homens que não sabem usar camisinha, ISTs, sabe assim, as pessoas muito mais, gravidez, não. As ISTs, você já pensou como faz um exame? Você já viu como é que fica o pênis de uma pessoa com IST? Você já viu como é que fica, sabe? As pessoas estão muito... elas são muito poupadas, eu acho, do assunto. Vamos discutir a pornografia, vamos colocar isso em cima da mesa, sabe? Vamos falar frequência ideal. Não existe. Frequência ideal vai oscilar num casal. Quantos anos tem esse casal? Quantos anos eles estão juntos? Né? Qual que é o nível comunicacional deles? De que geração eles são? Né? E assim, ela está na menopausa? Ele está na andropausa? Como é que é isso? Né? Existe um monte de coisa. Então, ao longo da vida, eu estava atendendo um casal hoje, ele tem 66 e ela 57. E aí, eu fico com eles, olha, se vocês quiserem transar como vocês transavam há 20 anos atrás, é impossível. Hoje não tem mais jeito, o corpo de vocês não é mais o mesmo. Não funciona mais daquela forma. Mas vamos descobrir uma nova forma de transar? Porque se vocês não ficarem naquele negocinho matemático que a pornografia nos ensina, quem sabe vocês não podem transar de várias formas, sentir muito prazer. Aí ela abre um sorrisão e ele fica com uma interrogação de todo tamanho na cara. Tipo, como é que é isso, né? Tela azul. Então, assim, é por aí. O caminho é esse, sabe? Ai, muito bom. Aqui, ó, várias pessoas. Ó, tem gente que está pedindo, inclusive, continuação aqui. A Raquel. Ó, meu marido que também está querendo mais live, hein? Muito Legal. bom. Mas olha, que bom conversar com você, viu? Como flui naturalmente o assunto. É bom, né? E esse quebra, eu acho que eu aprendi muito com você, mas com o pessoal que está aí assistindo também. E eu até quero outra oportunidade para ter mais, hein, Rodrigo? Mais live. Vamos embora. Foi muito bom. Muito obrigada por você ter tirado esse tempo, né? Obrigada às pessoas também que ficaram até agora. Hoje eu fiz essa live num horário diferente para conseguir conversar com você, que eu, normalmente eu faço um pouco mais cedo. E ficaram aí, ó. Tem gente comentando. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Eu que pedi a mudança, desculpem. Mas eu agradeço muito e, de fato, espero que você consiga fazer parte também, né, de levar essa educação sexual para vários locais. E pode contar comigo que eu já gostei, viu? Já vou te encher o saco aí no WhatsApp, querendo algumas informações para, inclusive, eu poder fazer algo a respeito. Foi muito bom. Muito obrigada. Bom, Fique agradeço bem. demais. Que isso, eu que agradeço. E todo mundo, gente, boa noite. Obrigada por ficarem conosco. Eu agradeço demais, agradeço o convite. Querendo de novo, só chamar, a gente combina os horários. Os meus horários são meio bagunçados, são meio loucura, mas a gente consegue, a gente encontra. E agradeço o pessoal aí também pelos elogios. E se precisarem, entrem em contato com a gente. Se tiverem dúvida, a gente tira. A gente tá aqui para isso, essa é a missão. E você atende em Belo Horizonte, isso?
E por, Eu atendo online. Eu agora atendo online ó, Brasil pessoal, e todo, mundo inteiro. Na realidade, tem paciente hoje no mundo todo. Mas o meu consultório é em Belo Horizonte, mas eu tô só no online. Agora eu só vou ficar no remoto até tirar as máscaras. Quando puder tirar a máscara, aí eu talvez volte para o presencial. Mas por enquanto, tem muito paciente fora de Belo Horizonte, não faz tanto sentido. E ficar expondo os pacientes, eu preciso desse campo aqui. Esse campo aqui, para mim, é muito importante dentro do com consultório. certeza, com E, certeza. e aí, então eu prefiro aqui no online, sem o abraço das pessoas, mesmo porque não vou poder abraçar meus pacientes. Então, mas assim, o atendimento é online para o mundo inteiro, Brasil e mundo todo. Ótimo. Então, muito obrigada. Boa noite e até mais, pessoal. Obrigada por ficarem até aqui. Tchau, Rodrigo. Obrigado, Flávio. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.